Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês das minhas experiências com ayahuasca. Um tempo atrás eu até cheguei a gravar uma live no meu Instagram falando desse tema, mas Mercúrio estava retrógrado, a live ficou picotando, ficou horrível de assistir, então resolvi regravar aqui. Para quem não sabe, a ayahuasca é uma bebida indígena que é feita a partir da combinação de duas plantas, que é o cipó, jagube e a chacrona. E aí dessa combinação é feito um chá que é consagrado em rituais xamânicos. A ayahuasca significa vinho dos mortos. Essa bebida te promete uma expansão de consciência, ela traz à tona muitas questões suas, traumas, questões emocionais, dores que às vezes não estavam resolvidas, ela te mostra... E ela também te promete uma limpeza, assim, né? Como que essa limpeza acontece? Ou vomitando, ou fazendo cocô, ou fazendo xixi, ou chorando, ou sentindo muito frio, ou sentindo muito calor, ou bocejando. Então, tudo isso são formas de limpeza, tá? E eu consagrei no total 4 vezes. 4 vezes. E então eu vou resumir aqui pra vocês. A última experiência pra mim foi a mais traumática, foi bem difícil pra mim e eu vou focar mais nela, tá? Mas o que eu sentia quando eu tomava ayahuasca? Todas as vezes eu sentia uma conexão muito grande com a natureza. Teve vezes que eu me via como natureza mesmo, tinha hora que eu me via como pedra, tinha hora que eu me percebia enraizando assim no chão, tinha hora que eu me percebia como árvore. Todas as vezes também me trouxe muito forte questões emocionais, eu sempre chorava muito, né? Trazia dores. Quando você toma ayahuasca, às vezes você fica enjoado, você fica assim com um desconforto físico, sabe? Um desconforto abdominal, assim. E eu lembro que a primeira vez que eu tomei, eu provavelmente estava sentindo esse desconforto físico, mas eu não conseguia identificar como uma dor fisiológica. Para mim era uma dor da alma, sabe? Era como se tivesse uma coisa presa dentro de mim que eu queria botar para fora. Então a ayahuasca faz isso. E olha que assim, eu sou muito difícil de vomitar. Então eu nunca vomitei. Eu nunca vomitei. A limpeza para mim acontece de outras formas. Mas sempre chorava muito, sabe? De chegar a ficar com o rosto inchado, assim, de tanto chorar. Chorava muito porque trazia muitas questões emocionais, muitos traumas, muitas dores. Mas também, assim, a conexão que me proporcionava com a natureza era uma coisa surpreendente, sabe? Eu passei, depois desses rituais de ayahuasca, eu passei a me conectar com a natureza de uma forma totalmente diferente, como se a natureza fosse realmente uma mãe, a mãe terra, uma mãe que nos acolhe, uma mãe que nos supre, uma mãe que nos nutre, sabe? E essa conexão é muito linda e expande totalmente a consciência, porque você começa a observar coisas que estão ali na natureza, mas que você antes não observava. E a natureza é uma grande professora, então ela está sempre te ensinando alguma coisa. Então eu aprendia com a natureza, aprendia observando a natureza, eu aprendia observando as pessoas. O que é muito incrível é que a gente aprende no silêncio. A gente aprende observando tudo aquilo que não é dito, sabe? É uma coisa que eu achava impressionante da ayahuasca. Então, quando eu tomava, eu percebia os gestos das outras pessoas, o que as outras pessoas estavam fazendo, eu aprendia com aquelas pessoas, sabe? Eu via além, realmente expandia muito a consciência. Por exemplo, num desses rituais que eu fui, a dona do espaço, ela era uma pessoa durona, assim, né, bem rígida, às vezes dava umas broncas e tal. Pode ser uma pessoa intimidadora, uma pessoa intimidante, pode ser uma pessoa que você fica meio assim, um pouco com medo num primeiro momento. Mas no fim das contas, ela estava lá servindo, ela estava lá cuidando de todo mundo. E aí, nesse momento, eu me abri, eu falei, olha, não importa, é o jeito da pessoa e tal, mas olha o tamanho do amor dela. Olha o que ela tá fazendo, olha o que ela tá oferecendo, olha o quanto ela tá se doando. Então, a ayahuasca, ela abria a minha percepção de uma forma totalmente diferente, sabe? É como se a gente deixasse de ficar muito preso, assim, a picuinhas, a julgamentos, e você abre o seu coração para compreender o outro, para ver a beleza no outro, para ver a beleza que está acontecendo ao seu redor. E eu percebia isso em muitas pessoas, sabe? Cada uma ali eram pessoas diferentes, eram pessoas
às vezes tinha algum estereótipo, mas é como se aquela barreira do julgamento se desfizesse, você se abre, você fica aberta para aquela pessoa, você reconhece aquela pessoa como um semelhante seu, entende? E toda vez que eu tomava também, eu percebia que cada ser ali era uma divindade. E eu acredito muito nisso, né? Que Deus está dentro de cada um de nós. Ele atua por nós, ele atua através de nós e ao nosso redor. Então, independente da gente querer, ele está dentro de nós e a gente está aqui para expressá-lo no mundo. Então, nos rituais que eu ia, eu sempre percebia assim que cada pessoa ali era muito sagrada, sabe? Eu me percebia como muito sagrada, como se eu fosse o lar de Deus. E era uma percepção bem interessante, sabe? E vários ensinamentos assim que eu obtive através das experiências com a ayahuasca. Foram experiências muito maravilhosas, assim. Teve uma que eu fui que era de sagrado feminino, então foi uma delícia, a gente fica mais livre, a gente dança, a gente fica mais solta. E essa conexão, né? A roda de mulheres é uma coisa muito poderosa, é uma coisa que só quem já foi consegue entender o que eu tô falando, porque é um acolhimento, é uma coisa diferente, sabe? Então eu percebia tudo isso, tudo que a gente aprendia ali era na simplicidade e era no silêncio, no não dito. É no não dito que estão as maiores lições da nossa vida. Essa foi uma mensagem para mim que ficou muito clara depois dos rituais de ayahuasca. Agora, a última vez que eu consagrei foi um pouco diferente, porque não foi num lugar aberto, não era num lugar de natureza, né? Era um espaço terapêutico, era uma sala ali fechada. E faz muita, muita falta não ter a natureza, porque a natureza, ela transmuta, ela limpa, ela dispersa a energia. E o que eu senti nessa última experiência, que foi nesse espaço terapêutico, foi que a energia não dispersava, sabe? Tinha hora que eu não aguentava tanta energia, não aguentava tanta vibração. Mas o que foi que aconteceu nessa última experiência? Eu tomei a primeira dose de ayahuasca e assim, passou 40 minutos, não fazia efeito. E aí eu falei, nossa, acho que essa ayahuasca é mais fraca, né? Pedi pra tomar mais um pouquinho. Tomei mais meio copinho daqueles descartáveis de café, sabe? Tomei meio copinho a mais. Passou mais uns 40, uns 20, 30 minutos e nada, não fazia efeito. Aí eu pedi pra tomar mais um pouquinho, mas eu queria mais meio copinho. Só que aí a moça encheu o copo. Eu falei, vai, vou tomar. Tomei. Gente do céu, meu Deus, não façam isso, tá? Não façam isso. Eu terminei de engolir, eu já senti que veio com tudo. Falei, nossa, agora lascou-se, né? Aí entrei na força, assim, mas entrei de um jeito, entrei de cabeça, mergulhei, sabe? Tava muito forte, tava muito forte. Eu lembro que tinha uns galinhos, assim, uns raminhos de alecrim, de hortelã. É importante no ritual de ayahuasca que você sinta cheiros, né? O barulho, o tambor, que são coisas que ajudam a gente a aterrar, a gente a voltar aqui para essa dimensão. Nos outros rituais que eu participei, eu nunca fiquei fora de mim. Nesse eu fiquei, nesse eu perdi a noção, sabe? E aí eu sentia que tava muito forte, né? A gente fala que quando a gente entra no efeito da ayahuasca, a gente fala que a gente entrou na força. E eu entrei muito forte na força, tava assim, sabe? Tava difícil. Mas no primeiro momento eu tava sentindo, eu cheguei num êxtase, sabe? Eu tava num estado de amor tão profundo, eu olhava cada mulher, era um ritual de sagrado feminino também, eu olhava cada mulher que estava naquela sala e pra mim elas eram deusas, eu tinha o maior respeito por elas, sabe, o meu coração estava expandido, eu estava sentindo um amor, mas era um amor assim, um êxtase, sabe, um êxtase profundo, era quase como uma sensação orgástica, assim, era um êxtase, eu estava com o coração totalmente expandido e eu estava maravilhada de sentir aquilo. E tinha música e as meninas estavam dançando e elas faziam umas danças muito lindas, faziam os movimentos com a mão, elas estavam muito livres, muito soltas, muito espontâneas dançando, sabe?
E aquilo era muito lindo e eu tava nesse estado de amor muito maravilhoso. Que coisa maravilhosa era aquela que eu tava sentindo. Às vezes me vinha uma vontade assim de gargalhar, me vinha umas imagens na cabeça, às vezes umas mandalas. Uma coisa que acontece comigo quando eu tomo ayahuasca também de, assim, às vezes eu olho pra minha mão e eu enxergo uma mão de bebê e uma mão de adulto ao mesmo tempo, sabe? Eu fico tentando entender isso, porque não sei se é o meu contato com a minha criança interior, mas eu enxergo uma mão de criancinha, assim, e ao mesmo tempo uma mão de adulto, sabe? E nesse último ritual, eu tinha momentos, assim, de gargalhar como um bebê. Me vinham umas imagenzinhas na cabeça, às vezes, tipo, uns cavalinhos, um do lado do outro, de madeirinha, e me dava vontade de gargalhar, sabe? Mas tinha momento que eu falava, meu Deus, isso aqui tá muito forte. E aí eu segurava aqueles galinhos de alecrim, de hortelã, e eu cheirava, falei, a natureza, me ajuda aqui, natureza, pelo amor de Deus. Me segura que tá forte. Eu ficava assim, sabe? E sentir o cheiro ali da planta ajudava. Tinha bastante incenso, tinha instrumentos, mas aquilo me ajudava bastante. Eu, assim, eu não conseguia levantar, eu fiquei o ritual inteiro deitada. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia sentar, não conseguia fazer nada. Aí, ok, né? Tava no primeiro momento nesse estado, aí tava forte, mas tava ok, tava uma viagem boa, assim, né? Eu tava expandida. Até que uma menina caiu do meu lado e começou a ter uma convulsão. Gente do céu, aquilo assim me puxou para uma bad trip absurda. Porque eu olhava aquela menina, ela caiu de boca aberta, com o olho aberto assim, né? Ela tremia. E tava acontecendo uma coisa que eu tava muito sensível à vibração. Era vibração. Eu cheguei num ponto em que as pessoas, eu já não tava enxergando com muita nitidez. Tudo vibrava, sabe? Tudo era vibração, tudo vibrava. E no fim das contas é assim mesmo, né? Porque antes de ser matéria, a gente é energia, átomos, moléculas, é vibração. E eu lembro que tinha uma moça com cabelo bem cacheado, assim, do meu lado, e eu vi o cabelo dela, às vezes, como se fosse um desenho, sabe? Ele fazia umas vibraçõezinhas, assim. Tudo era vibração. E quando essa menina caiu do meu lado, uma das moças que estavam lá ajudando foi acudir, né? E eu percebi, assim, eu tava muito sensível à vibração. Eu percebi que ela tava tentando manter a calma, mas a vibração dela era de desespero, porque a menina caiu, acho que ela ficou assustada. A vibração ela era de desespero, apesar dela estar tentando manter a calma. E quando eu vi o desespero dela, quando eu percebi a vibração de desespero, eu comecei a ficar muito desesperada, que eu falei, meu Deus, pronto, meu Deus, a menina morreu, ai meu Deus, a menina morreu. Ela não morreu não, viu gente? Depois ficou tudo bem. Mas eu fiquei muito em choque, falei, meu Deus, a menina morreu, vou ter que sair daqui e depois na delegacia, do jeito que eu tô, como é que eu vou conseguir, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Ai meu Deus, ai eu acho que isso aqui não tá sendo feito com responsabilidade, ai meu Deus, as coisas estão saindo do controle. Eu comecei a ficar muito desesperada, sabe? Minha mente, parece que acordou meu ego, acordou minha mente, assim, e eu entrei num desespero, num maior medo que eu senti na minha vida. Então, olha só, eu despenquei do estado de êxtase, de amor profundo que eu tava, pro maior medo que eu senti na minha vida. Eu tava com muito medo, de morrer. Eu falava, meu Deus, o que vai acontecer, meu Deus? Ai, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que eu vou morrer? Será que eu vou sair dessa? Será que eu vou voltar ao normal? Ai, será que eu nunca mais vou voltar ao normal? Eu não quero ficar assim pra sempre. Ai, meu Deus. Eu comecei a ficar desesperada. E aí, nessa hora do desespero, eu pensava, eu preciso de uma força, eu preciso de alguém pra me ajudar, eu preciso de uma força. E essa ajuda que eu queria era mental, não era nem física, sabe? Era a presença, era imaginar a presença de alguém do meu lado. Então, quando eu imaginava a minha mãe estaria desesperada, falando, o que você foi fazer, menina? Meu Deus, para, o que você foi inventar de fazer isso? E ela ia estar desesperada, tentando me ajudar. E aí eu pensava, não vai dar pra ser minha mãe não vai poder me ajudar aqui agora. E aí eu pensava no Bruno, meu marido, mas ele tava super preocupado, super encanado de eu ir dessa vez, e ele me alertou, ele falou, não vai, e eu fui teimosa e fui. E aí eu pensava nele desesperado, assustado, com medo de acontecer alguma coisa comigo, eu falava, não vou poder contar com a ajuda dele aqui também não.
E aí, no fim das contas, gente, eu descobri uma força que eu nem sabia que eu tinha, porque aí fui eu comigo mesma, sabe? Foi a minha própria voz me dando força. A voz de Ana Luísa é muito mais sensata, muito mais forte. E ela falava, calma, tá tudo bem, a gente vai passar por isso, a gente vai conseguir, tá tudo bem, confia em mim, a gente vai passar por isso, a gente vai conseguir. Era a minha voz, era eu me dando força, era comigo que eu tava contando, sabe? Então eu comecei a respirar profundamente, eu ficava o tempo inteiro. Só que aquela sala, assim, tinha luzes, uma luz verde, tinha muitas coisas na parede, tinha um Ganesha na parede, era muita informação, sabe? E eu não tava suportando mais tanta informação, aquilo tava me deixando agoniada. Então eu ficava olhando pro teto, que era o único espaço branco que tinha, assim, e focando na respiração e só respirando. E enquanto eu focava na respiração, ao mesmo tempo eu tinha muitos insights, muitas convicções, muitas certezas, sabe? Às vezes a Ayahuasca, ela faz isso com você. Ela te traz umas certezas que antes você não tinha. E são coisas que é difícil de verbalizar, de explicar às vezes. Mas são coisas que você simplesmente sabe. Entende o que eu tô falando? Por exemplo, quando eu tava lá focada na minha respiração, eu sentia uma força me puxando, sabe? E eu tentava a qualquer custo não me deixar levar por essa força. Eu não me entregava, porque eu tinha medo. E esse medo era um medo de enlouquecer, de ficar esquizofrênica, de ficar presa num loop e não voltar ao normal nunca mais. Eu também tinha medo de me entregar e não voltar mais pro meu corpo físico, de repente morrer, sabe? De deixar o meu corpo físico. Mas ao mesmo tempo que eu tinha esse medo de não voltar pro corpo físico, eu tinha certeza, eu sabia que eu não deixaria de existir, que a minha consciência continuaria existindo, que a minha energia continuaria existindo. E isso era uma coisa que eu sabia, sabe? Era uma convicção, assim, não era uma coisa que eu achava, era uma certeza que eu nunca tinha tido na minha vida antes, mas ali eu tive essa certeza de que a minha consciência seria eterna. Mas eu tava com muito medo de me entregar, né, de não voltar, eu pensava, ai meu Deus, se eu morrer, todo mundo vai sofrer tanto. Então eu me segurava, eu focava na minha respiração, eu não me entregava. E continuava ali, focando na respiração, focando na respiração. Eu já não tava aguentando, gente, eu não tava suportando mais tanta vibração, sabe? Teve uma hora que a dona ali do espaço, ela chegou e ela fazia umas vibrações assim em mim e eu não queria, sabe? Eu não tava aguentando tanta vibração, parecia que eu tava presa numa caixinha assim, cheia de energia. E eu fiquei nesse desespero por um bom tempo, assim, tentando não me entregar, não entrar no desespero, porque às vezes se você se entrega ao desespero é pior, aí fica mais difícil de voltar e é terrível, né? Quem já teve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, sabe o que eu tô falando, era basicamente isso que eu tava sentindo. E sinceramente, quando eu paro pra pensar hoje, eu não sei se eu não podia ter morrido lá. Eu assisti aquele documentário de Ayahuasca do Netflix que teve um cara que morreu, né? Tudo bem que ele tomava remédio para depressão, foi tomar Ayahuasca, deu ruim, morreu. Mas eu tava num estado de medo tão grande, de desespero tão grande, assim, num primeiro momento. Depois que eu fui focando na respiração, fui melhorando um pouco. Mas continuei com medo e desesperada. Mas que eu não sei se eu não corri o risco de ter um piripaque, do meu coração parar, sabe? Eu realmente não sei. Porque foi muito forte, foi muito traumático. Mas no fim tudo correu bem, né? Mas eu fiquei tão sem noção, gente, que eu simplesmente esqueci do meu corpo. Todas as vezes que eu tomei antes, eu conseguia levantar, ir no banheiro, era tranquilo, eu nunca fiquei fora de mim, mas dessa vez eu fiquei. Eu esqueci completamente do meu corpo estava entregue, sabe? Tanto que quando eu comecei a voltar pra consciência, quando eu comecei a me sentir melhor, que eu lembrei assim do meu corpo e eu pensei, meu Deus, eu não sei, não faço nem ideia de como é que eu tô aqui, se eu tô mijada, se eu tô cagada, porque eu perdi totalmente a noção do meu corpo. Mas aí foi voltando, não tava não, tá? Tava tudo bem, tava tudo ok, mas aí teve uma hora que eu levantei, eu fui pro banheiro,
Nossa, mas eu tive uma diarreia assim fenomenal. Que foi, nossa, me limpou inteira, me limpou totalmente, limpou minha alma, sabe? E ali no banheiro tinha uma janela, então só de eu me afastar daquela caixinha ali, daquela, né, daquele cubículo de parede que eu tava cheio de energia, que você escuta as pessoas chorando e tal, eu tava, só de sair dali já foi um alívio, sabe? Eu lembro que eu respirei na janela, me senti um pouco melhor. Mas teve muitas coisas assim que começaram durante o ritual que foram ficando muito assustadoras pra mim, sabe? Teve essa menina que teve a convulsão, depois ficou tudo bem com ela. Mas aí também teve. Eu tava achando que todo mundo tava muito fora de si ali, sabe? Que tava totalmente diferente dos outros rituais que eu já tinha ido. Que ninguém ficava louco assim, totalmente fora de si. Mas ali eu percebia isso. Eu lembro que tinha uma moça que levou o tambor dela e teve uma hora que ela tocava aquele tambor freneticamente, com o olho arregalado, assim, bum, 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 bum. E, meu, aquilo pra mim era um filme de terror, sabe? Foi muito, gente, foi muito traumático mesmo pra mim, esse último ritual. Tanto que depois eu não tomei mais, hoje eu não tenho vontade de tomar mais, hoje eu não tenho vontade de fazer nada que me tire a lucidez, que me tire a sobriedade, sabe? Porque o medo de não voltar ao normal foi muito grande. Eu fiquei muito tempo depois meio esquisita. Eu fiquei muito tempo tendo medos, uns medos muito, muito loucos. Eu fiquei muito tempo medrosa, eu fiquei muito tempo tendo medo de enlouquecer. Então foi muito forte pra mim mesmo, sabe? Eu demorei pra voltar ao normal, eu demorei pra me recuperar. Eu tinha uns medos estranhos, eu tinha um medo de... sei lá, não sei nem explicar do que eu tinha medo. Uns medos espirituais eu tinha, sabe? Que muito tempo tendo medo de enlouquecer também, de ficar esquizofrênicas, de entrar num loop e não sair desse loop mais, sabe? Demorei pra me recuperar, mas graças a Deus eu consegui. E hoje eu não tomo mais, não quero mais. Foi muito traumático mesmo. Eu era uma pessoa muito ansiosa, né? Eu sempre gostei muito de autoconhecimento, de espiritualidade. E eu coloquei na minha cabeça que, assim, eu quero me iluminar, sabe? Eu quero transcender isso aqui, eu não quero reencarnar de novo. Então eu falava, não, eu vou curar tudo que eu tenho pra curar aqui nessa vida, eu vou curar todas as minhas feridas, eu vou curar e não vou voltar pra cá mais, eu vou pro próximo nível, eu vou me curar. Então eu comecei, assim, a mergulhar em autoconhecimento, a caçar coisa pra curar, a caçar trauma pra resolver. E a ayahuasca, ela veio pra mim nessa minha ansiedade de cura, sabe? Então, eu queria ir nos rituais, falando, não, eu quero curar tudo que eu tiver pra curar, eu quero me curar, eu quero me curar. E, gente, essa ansiedade não é saudável, sabe? Foi o que me gerou todo esse sofrimento, foi o que me trouxe uma consequência muito ruim. Então, depois disso, eu percebi que eu tinha que colocar o pé no freio, que eu precisava acalmar, que eu precisava ir com calma, que eu precisava ir sem pressa, que eu precisava respeitar o tempo das coisas, o que pra mim era uma coisa muito difícil, né, por causa dessa minha ansiedade. Mas foi uma mensagem que esse último ritual de ayahuasca me deixou, foi um aprendizado. E com calma, respeitar o tempo das coisas, sabe? Depois desse ritual, depois de um tempo que eu fiquei com aquelas sensações estranhas, eu fui conversar com a dona de um outro espaço onde eu participei de um ritual. E ela me falou que tem que ser feito num lugar, assim, com muita responsabilidade, muita segurança. E eu achei totalmente diferente um espaço do outro, realmente. No espaço dela, foi muito de boa, foi muito tranquilo, sabe? E ela falou que a ayahuasca, assim, você tem que dar com muita parcimônia, porque às vezes ela pode abrir determinado chakra demais e você não tá nem preparado para isso. E, né, depois eu soube de vários casos, de várias pessoas que começaram a ter medo, a ficar assustada, a ficar paranoica. Então pode acontecer realmente de te abrir demais e você não tá preparada para o que você pode receber, ou então pode desencadear, assim, uma esquizofrenia. Então tem que tomar muito cuidado, gente. O que eu posso dizer pra vocês? Hoje eu não quero mais, eu não tomo mais. Hoje eu prefiro ter avanços através da meditação, através da oração, mas de uma forma natural, gradativa,
que seja coerente com aquilo que eu posso receber no momento, sabe? Sem forçar a barra. Então, hoje eu não quero mais. Mas eu sei, eu reconheço que eu colhi bons frutos assim da ayahuasca, eu tive aprendizados importantes dos outros rituais e até mesmo desse. Mas pra mim não dá mais, foi muito traumático. É isso, gente. Essa foi a minha experiência. Eu achei legal fazer esse vídeo, gravar, porque, né, todo mundo, assim, eu percebo que cada vez mais pessoas estão querendo experimentar, estão indo em rituais de ayahuasca, tem essa curiosidade. E na maioria, assim, dos vídeos que você assiste, as pessoas relatam experiências boas, né? E nunca vi ninguém falando, assim, de uma experiência tão traumática igual essa que eu tive. Então, eu acho importante trazer para vocês os dois lados, para que você possa fazer uma escolha consciente. Eu não quero te motivar a experimentar, também não quero desmotivar. Eu acho que cada um, né, é responsável por si mesmo, pela sua vida, mas tenham consciência desses dois lados. Tenham consciência de que pode ser bom, você pode ter aprendizados importantes, mas que também pode te desequilibrar demais, que pode trazer consequências negativas. Você pode desenvolver uma síndrome do pânico, você pode ter crise de ansiedade, você pode ficar paranoico, medroso. Então, essas coisas podem acontecer, tá bom? Acho que é isso que eu tenho para compartilhar com vocês, das minhas experiências. E se você já teve alguma experiência assim, compartilha comigo. Eu adoro saber das experiências das pessoas com ayahuasca. Então me conte, me fala o que você achou, se você já experimentou, que eu vou gostar de saber, tá bom? Me segue lá no Instagram também, tem coisas que eu só posto por lá, tem bastante conteúdo legal. Então é isso, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!